Meu nome é José Raimundo, né? Mais conhecido aí como Singelo Apelido de Mão de Onça aí no trecho. Né? Minha função aqui no Rock and Roll de Dias Aulas é simples. É tocar porque o amanhã sempre termina depois de amanhã, né? Hoje eu toco da Vence, sou compositor da Vence, guitarrista e vocalista da banda, né? E os projetos que estão em andamento, né? É a Vence, continua ainda em andamento, né? Nós temos um EP gravado, Todo Dia Uma Cicatriz. Estamos com o EP para ser lançado, chama-se Primavera, né? Tá para sair, estamos já com o terceiro EP, né? Já engatilhado para que aconteça. Então, basicamente, a minha função dentro do rock and roll aqui na cidade é buscar, né, para que a cena continue pulsante, embora várias variáveis aí não vão contra, né, mas a gente sempre está buscando caminhos alternativos para que o som aqui, o rock and roll aqui, não se perca de vez. E minha mãe, né? Minha mãe, ela gostava muito de Elvis Presley, né? E gostava de Bruce Lee também. Ela gostava de Elvis Presley. E lá em casa tinha muito disco, né? Não só de Elvis, mas tinha disco lá de B.J. Thomas, né? E algumas coisas que tinham lá, eu não sei, mas de repente no meio de tudo lá eu achei um disco chamado Dark Side of the Moon, Pink Floyd, não sei se era dela ou de quem era. E aí eu coloquei na vitrola de meu pai, que era aquelas vitrolas grandes, tipo uma penteadeira. E aí eu comecei já a ouvir e me identificar com o tipo de som, né? Aquele tipo de som mais viajante e tal, mas também com a ousadia e a eletricidade que Elvis Presley passava nas músicas dele, né? Aquilo ali foi me levando a conhecer outras coisas. E já aquela questão do B.J. Thomas, aquela questão do som, né? Da voz, aquele compasso de folk rock, aquela coisa toda, né? O que me levou a descobrir outras coisas depois. Então, de início, quem abriu as portas da percepção aí pro rock and roll foi basicamente minha mãe, Dona Lourdes. E aqui o rock em Dias d'Ávila, como foi que ele começou para você? Bom, eu já ouvia vários sons, né? E eu tinha a vontade de tocar, certo? De aprender a tocar. Meu pai, ele foi um músico de seresta, né? Praticamente por pouco, né? Eu podia hoje estar até filho de um cara famoso, meu pai tinha um vozeirão muito grande. E eu ficava vendo isso, né? Em casa, aquelas coisas todas, aquelas músicas meu pai gostava muito de Altemar Dutra, aquelas coisas todas, né? Tinha um pouco de Jimmy Cliff lá também. Mas o que mais tinha lá em casa também, através de minhas irmãs, que vieram com essa herança, era um cantor chamado Christopher Cross, certo? E que, ouvindo Christopher Cross, eu comecei a ouvir Guilherme Arantes. E aí eu gostava daquele jeito de Guilherme Arantes de tocar teclado e cantar aquele, né? Aí quando eu vinha da escola, que eu imitava Guilherme Arantes. Daí eu botava uma duela de porta assim em cima de algum lugar, colocava um cabo de vassoura e fingia que era Guilherme Arantes tocando, porque ele tinha muita música boa, tem até hoje, sou apaixonado por Guilherme Arantes. E aí eu sempre, né? Mas aí foi o que aconteceu, né? Aos poucos a gente foi ouvindo outro tipo de música, né? A gente já ouvia Rita Lee, Raul, né? Aquela coisa toda, né? E começou a surgir Legião Urbana, né? Aquela galera toda de Brasília, né? Aí quando foi mais ou menos em 1985, né? Eu estudava no Colégio Moura Bastos, já conhecia um brother, né? Um amigo chamado Erivaldo Reis, né? Que ele tinha recém fugido da igreja, onde a avó dele era pastora, né? E estudava comigo e tocava baixo.
né? Então eu tinha essa vontade de tocar bateria, mas não sabia como. Aí ele foi na igreja, deu um jeito lá no pai de baqueta e disse assim, ó, a gente vai montar uma banda. E aí, nesse montar uma banda, ele andava com a correia de baixo, né? Que ele só tinha baixo na igreja, não tinha baixo do lado de fora. E aí ele pegou a baqueta e a gente começou a andar junto. Andando junto, eu com a baqueta, o pai de baqueta no bolso de trás da calça. Ele arrumou uma gilete, rasgou minhas calças para me climatizar, dizendo ele, né? E aí a gente ia pro Moura Baixa. A gente ia pro Moura Baixa, papai, e aquela galera já com sabe, vendo o que era, né? Com aquele tipo de corte de cabelo específico e tal que ele tinha. Mas a gente, na época, a gente ouvia muito The Cure, Smiths, Six and the Benches, Divo, aquela coisa de post-punk, muito rock inglês. E a gente começou a andar na escola, era mais ou menos assim. A gente tinha uma banda, só que a banda não existia. Era uma banda só na nossa imaginação. Então aí a gente ficava naquele universo, vamos montar uma banda, vamos montar uma banda, quando de fato a gente reunimos uma turma, né, e aí a gente montou a nossa primeira banda, que foi a Facção Mista, né, na qual era eu, vocal, Sandro Luiz, Porra Louca, vocal. A gente tinha como é o nome dele, rapaz? Morava na Nova também, que era guitarrista, logo depois ele foi pra voz, então a gente tinha 3 vozes. Cláudio Moreira, Mariquinha na guitarra, Orelha no baixo e Johnny na bateria. O Johnny na guitarra e Nailson na bateria. Então a gente montou a Facção Mista, que era mais ou menos um Titãs que tinha em Dias d'Água. A casa da Facção Mista era aqui na Nova Dias d'Água, né? A gente tinha amizade com a galera, com o padre na época, com Dona Ana, que Deus a tenha. E a gente sempre estava procurando um lugar para ensaiar. Então a gente ensaiava na igreja, o padre deixava ensaiar na igreja, né? Então a gente ensaiava na igreja e também ajudava a galera, né? Precisava de alguma coisa, era a gente ajudava a arrumar quermesse, a gente ia fazer papel de coisa em Semana Santa, né? E nisso aí. Aí acabamos tocando numa quermesse aqui, até o momento que a gente tocou Bichos Escrotos, e aí fomos obrigados a ser retirados do palco. A gente vinha de carona, então a gente pegava carona lá em cima para vir ensaiar e voltava. A gente tinha uma bateria a bateria foi feita de tonel, né? Numa época que guardava a maioria no início, depois da emancipação. Então, muitas bandas que tinha aqui que foram criadas, até bandas boas mesmo. A galera, o instrumento da vez era a Golden. Então você entrava ali com o cara ali, conversava, daqui a pouco, o que você quer? Eu tô precisando da bateria Pinguim, eu tô precisando de um baixo, Golden, não sei o quê. Aí os caras das bandas, que na época, como a Axé Music no início, aí a galera saía de boa, mas a gente não tinha esse know-how. A gente nunca teve, a gente nunca conseguiu. Graças a Deus, a gente também nunca deve nada a ninguém aí. Então a gente tinha uma bateria que foi o Nailson Nau e o irmão dele, Bonocô, que fizeram. Então essa bateria era motivo de muito riso, né? A gente, onde ia, levava bateria de tonel, mas ela tinha todo o procedimento de uma bateria e a galera chiava. Achava ruim, né? Mas a gente sempre tocou com ela, tudo quanto é canto. Nunca deixou a desejar, nunca deixou na mão, até porque não era de prefeitura, não era nossa, né? Criação de Nailson, né? Algum tempo depois da emancipação, e aí a gente teve o show do Titãs, né? Na praça, e aí foi que acendeu mais a zorra do fogo. A gente tem o Titãs em Dias d'Ávila tocando no ônibus, em cima de um caminhão, né? Que veio no ônibus lá da Politeno, né? Um ônibus da Caicoense, um micro-ônibus da Caicoense. E aí dali começou a disparar o desejo de fazer rock and roll na cidade, né? Isso aí que a gente mantém até hoje. Então a gente vinha muito pra Nova. A gente fazia tudo aqui na Nova. Aqui na Nova de Ardava tinha os meninos que tocavam, né? Tinha uma banda que ensaiava aqui em Diazaba que não era de rock and roll, mas era uma banda muito, pode-se dizer, fodástica, né? Que era Claves Tropicais. Essa banda tinha Joca. Joca tocava guitarra. E tinha um saudoso amigo nosso, né? Dunga ali da R10,
Dunga tocava bateria. Então essa banda era bem, entendeu? Então a gente só vivia aqui com os caras, né? Só vivia com os caras aqui, com a galera. E a gente fazia nosso som. A gente sempre fazia nosso som, a gente chegava aqui, e daqui a gente ia pra casa, depois a gente voltava de novo, isso ou durante a semana, meio de semana. E aí foi quando a gente conheceu, na verdade a gente conheceu um cara que foi muito importante pra gente aqui, que foi o Sidney. Né? Diz a lenda que Sidney era muito amigo do baixista do Ira, né? Inclusive ele tinha um baixo tonante Charlotte Verde, que André X, se for essa lembrança, o nome do baixista do Ira, tocou com ele. Entendeu? E esse baixo estava vivia na mão de Ourinho emprestado, né? E a gente daqui não saía, ou tava no Anda, ou tava na casa de Cirlei ali, meu padrinho, ou tava na Praça da Nova, ou na casa de Johnny Chileno, que era o guitarrista. As dificuldades que a gente tinha são as mesmas que a gente tem hoje, só que a gente vai falar mais pra frente, né? A questão de local de ensaio, né? A questão de instrumentos, em sua maioria, né? Como eu falei, por exemplo, um exemplo claro, eu Uriah pegava um baixo emprestado de Sidney, que era solista e fazia isso pra gente de boa. A gente tinha uma bateria que era feita de tonel, né? A Johnny tinha uma guitarra, Les Paul tonante, e tinha um pedal que tinha 2 botões, uma era distorção, outra era sirene de polícia. Para que serviu, eu não sei, né? E sempre teve a dificuldade. Os ensaios eram caixas Watson multifuncional, que ligava guitarra, baixo e voz, né? Mas de todo instrumental em si, a gente ainda conseguia fazer. Mas a questão dos locais para ensaio era complicado. Aí surgiu a casa de Dona Lourdes. Então lá em casa, a maioria das bandas passaram por lá. A gente ensaiava lá e tal, e todo mundo ficava de boa. E fora a questão de quando não tinha algo, que a gente tinha que buscar na mão de quem tinha. Né? Um exemplo claro disso aí é que a gente, para ensaiar uma vez, né, vou falar também de pessoas que deram maior moral a gente, que foi o pessoal de uma banda que foi criada por Joca, depois que ele saiu da Clavicção Pecais, que foi a Black Expressão. É uma das maiores bandas, né, a gente pode dizer, axé de Argal, mas os caras tinham um pé no soul, no jazz, era outro nível de banda. Então a gente ensaiava no estúdio dos caras. E quando a gente não podia ensaiar, o que a gente podia pegar, a gente pegava e levava. Só que era assim, os caras moravam lá depois do Normélio, e a gente morava cá embaixo, né, onde é a casa de minha mãe ainda, de minha família. E a gente tinha que ir para lá, para ensaiar um dia, a gente tinha que estar umas 10 viagens para pegar material, e ensaiar e dar mais 10 viagens voltando, carregando algumas caixas, tipo assim, caixinha mamute nas costas e tal. E era super complicado, mas a galera sempre deu apoio, entendeu? E as dificuldades sempre existiram, né? É complicado isso aí porque muita gente acha que fazer música é fácil. Bom, pra gente entender o que a gente tinha sobre música, né, nos idos mais ou menos 80, 85, por aí, 86, tinha um programa na Globo chamado Clipe Clipe, que para mim foi inovação, né? Colocaram 2 bonecos, né, para fazer a apresentação do programa e rolava vários videoclipes internacionais, né? E isso a gente foi conhecendo aos poucos, era só aos domingos, era bem resumido o tempo. Foi aí que a gente conheceu bandas como Picasso Falsos, que tocaram ao vivo, que a gente viu aquela destruição do Humberto F. tocando quadrinhos, que até hoje quem ouvia aquilo ali, aquilo ali é foda. Entendeu? Aí a gente tinha um clipe. Na Bahia, na TV Itapuã, a gente tinha o Vídeo Jovem, um programa da TV Itapuã chamado Vídeo Jovem, e que eles apresentavam diariamente, né? Tinha um horário do programa, bandas, né? Internacionais, alguns internacionais e tal, e a gente não perdia, né? Na época quem apresentava era até uma menina que ela participou de um programa de Tia Lilma, esqueci o nome dela aqui no momento. Pois é, depois da Voz do Brasil, a Voz da Bahia.
certeza. Obrigadão por ter participado do programa. Volte sempre, tá bom? Pra fazer esse bloco que é ótimo, que eu fico aqui fofocando com o pessoal da rádio. É legal, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Pois é, pessoal, mas agora a gente vai curtir um super clipe. Vem aí, Eros Ramazzotti com a música Pio Bella Cosa. Uma coisa marcante em Dias d'Ávila, além do show do Titãs, né, que a galera, muitos não acreditam, acham que é o conto do pé grande, mas foi uma coisa assim que a gente estava na rua, né, vadiando, na praça sempre só tinha um coreto, e do nada começou a se armar, né, foi um marco para a cidade, como eu falei, foi como é que se diz, a emancipação da cidade. E não sei que porra a gente tava fazendo lá, que a gente não trabalhava, não fazia nada, quer saber de porra de emancipação. Mas trabalhava pela algazarra. Do nada, velho, rolou uma treta assim, começou a encostar um caminhão, aquela coisa toda tal. Foi, será que vai rolar aí? A praça tinha uns quadrados no meio assim, tinha uma areia e umas estradinhas de tijolo. Eu dizia que era estrada de Alice sem brilho. Aí, do nada, começou aquela coisa, eu falei, porra, bicho, velho, será que vai ser alguém grande aí? Sei lá, quem é que vai aparecer aí? De repente é uma banda de rock. Até porque antes tinha um programa na cidade chamado A Voz do Seu Bairro. E esse programa, ele rodava várias cidades da região metropolitana e justamente em Dias d'Ávila também acontecia. E era vezeiro. Tinha um colega aqui chamado Bob Chacal, que foi o precursor da cena. Ele montou uma banda chamada Carne Viva. E essa Carne Viva, ele tocava na praça e a galera toda ia, entendeu? Por ele ser um cara local, estudante do Padre Torrão, que era na época a meca dos problemáticos de Dias d'Ávila, né? E aí eles lá no Padre Torrão, ele chegava lá e tocava aquela coisa e a galera comparecia. E então assim, a gente sempre almejou algo grande. Influenciou bastante. Então, para mim, né, o Bob Chacal é uma figura muito importante na cena musical da cidade. Né, ele com a turma dele, é muito importante na cena, que logo depois o próprio Bob, ele já vinha de bandas de Salvador, bandas de punk, Colapso Nervoso mesmo, uma das grandes bandas de punk de Salvador, lá dos anos 80, ele era guitarrista da Colapso Nervoso, então ele já tinha esse, então pra mim é uma referência na cidade, né, ele e a galera que participava com ele, que logo depois montaram uma super banda, que super bandas não dão certo, mas eles montaram uma super banda chamada Válvula de Escape. Ele, Júlio Detento, Boca, o Júlio Falasse, né? E essa banda era o xodó de Dias d'Ávila, até porque... Aí eu digo assim, né? Os caras chegaram e abafaram tudo, até na Globo FM, na época, os caras tocaram. Saíram em tudo quanto é canto, né? Então vamos lá. A presença de mulher na música em si, independente do estilo, é algo que a gente não consegue dizer nunca não, né? A gente vem de coisas que a gente enxergou, até nossos pais, mais atrás, de cantoras, né? A Inesita Barroso, o Quarteto em Si, né? A própria Maria Bethânia, aí. Então a gente tem toda essa galera que fortaleceu, né? Lá no samba nós temos Eliana de Lima, a gente tem Lessie Brandão. Então a mulher, no caso, focando no rock and roll, ela foi trazida de toda essa galera que lá atrás, né, veio fazendo essa estrada. A mulher no samba, o samba é para malandro. Então a mulher tem que ser malandra? Não sei, mas para sobreviver a pessoa tem que saber, né, jogar. Raul Seixas já dizia, né, se você quer jogar com rato, no jogo do rato, de rato você tem que transar, quer dizer, se vestir, né, se fantasiar de rato para entrar no jogo. Então hoje a ancestralidade da música, o que foi construído lá atrás, né, e as experiências que a gente tem também do exterior, né, o fortalecimento da mulher da música é muito grande, já está mais que certo, não tem nenhum tipo de comentário, não tem que estar levantando até, eu tô aqui não, eu sempre estive aqui. Na época a gente começou a se movimentar como tocar e produzir, né, a Luciana Silva, né, uma vez a gente montou uma produtora, então, entre aspas, né, aí ela e Ludmilla, a gente montou uma produção de um evento, Ludmilla Mota, a irmã de Enos,
E aí a gente montou uma produção e na OCAF a gente conseguiu reunir várias bandas. Entendeu? Dentre elas, na época eu não lembro, um cara chamado, pô, disseram Martim veio, né, para esse evento, mas rolou a Neutros e tal, e foi uma noite muito boa. Então foi uma produção que tinha 2 mulheres, né, no meio, né, dentro da produção inserida, correram atrás, né, foram em busca de apoio, patrocínio, né, coisa que é complicado, você tem que sair, né, buscando, e você só acha aquelas coisinhas sem graça, né. Mas na época as meninas, né, jogaram duro e hoje uma mora na Hungria, né, Luciana hoje, Ludmilla mora na Hungria, Luciana hoje, né, vive rodando o país, que ela trabalha numa multinacional, né? E eu tô por aqui. Aí, de outras mulheres que participaram aqui de projetos aqui, né, de produção de música, a gente tem Vanessa, entendeu? Aí, Vanessa, que chegou a produzir algumas coisas também, talvez não sozinha, mas junto com o André, na época. Você, que sempre está aí buscando cada vez mais se firmar no espaço, fazendo as produções, tanto no seu projeto com a Calor 10, tanto nos seus projetos pessoais, esse é um exemplo deles, entendeu? Tem uma menina, Camila, aquela vocalista da banda Baratos no Quartinho, de André. Camila também, ela colava muito nas produções que André fazia, sempre estava no meio das maluquices, né? Porque produção de música em Dias d'Ávila é maluquice, entendeu? Hoje, talvez seja até mais fácil, né? Mas antes era mais complicado, mas a gente conseguia, né? A gente conseguia. E a galera toda sempre participou. Da galera que vai no som em si, aqui uma galera parou, né? Mas uma das maiores frequentadoras, e hoje não moram mais aqui, né? As maiores frequentadoras de som e apoiadoras aqui do processo aqui de Dias d'Ávila era a Tataia. Tataia que eu não perdia um. Então hoje eles não moram mais aqui, né? E como sempre falo, se a gente não insistir, a onda morre, né? Eu estava conversando mais cedo aqui com o Hudson, aí justamente isso que aconteceu em Camaçari, né? A cena de Camaçari implodiu, ela praticamente, né, acabou. Existem as bandas ainda tentando inspirar, né? Inclusive tinha até uma banda que alguém dizia que ia ser uma super banda aí e tal, na galera lá de Inocop, e do nada. Mas assim, nada que não consiga, né, acender a faísca de novo e voltar pro jogo. O que está acontecendo aqui no momento é a realização de cada um dos seus projetos pessoais, né, e projetos como banda também. Algumas pessoas que pararam um pouco estão tentando retornar, né, como é a questão da Inimigo Público, né, que ficaram sem a galera para tocar e agora estão retornando novamente, né, estão retomando esse fôlego para voltar para a cena. Combate o militarismo! Combate o militarismo! Inimigo público na área! Se derrubar é pênalti! Quintal do Rock! Quintal do Rock! Um evento chamado Quintal do Rock Invade a Praça, né? Que foi um evento que ocorreu aí no dia 14 de julho. No dia 14 de julho. E esse evento foi muito importante. A participação das bandas todas, né, atuais, né, que estão aqui, todas que estão tocando. Então, foi muito importante isso, né? Foi um boot para a gente voltar novamente, né, a fazer som, coisas que só aconteciam na época do Quintal do Rock, né? E tá para acontecer no dia 11 de agosto também aí, o dia 11 de agosto, um evento voltado mais para as mulheres, segundo eu soube, que vai ter algumas bandas com vocal feminino, né? Isso é muito importante, para que não deixe ficar só naquela coisa de vai ter esse mês, vai ter daqui a 2 meses. Entendeu? Fora isso aí, cada banda tá buscando levantar seu material novo,
para poder lançar, né? A gente viu, né? Estava conversando esses dias com o Wilson, da Trinca. Ele perguntou que eu lancei a capa nova do disco da Vênus. Aí ele perguntou se ia lançar pela Trinca, a gente conversou bastante e tal. Então, a visão é essa, né? A gente sempre está lançando material de qualidade, buscando se aprimorar mais, para poder o pessoal enxergar. Né? Enxergar, porque muita gente fala, você não foi ver minha banda, você na Bahia não tem rock, na Bahia... Pô, tá acontecendo um puta evento, né? Na Bardos hoje mesmo, na Bardos não, no Blá Blá Blá, né? Que é todo mundo ali, um grupo só. O Big Bands, que é um evento poderoso que vem acontecendo, ó, há quase 30 anos, vamos supor assim, sem o apoio de nenhuma instituição política nem nada, porque a galera acredita. Então a gente também acredita e tem sempre que estar aí pra cima. O Quintal do Rock, né, na verdade, surgiu de uma ideia, de uma comunda, né? Todo mundo teve a ideia da gente procurar um local que fosse nosso e que a gente pudesse fazer ensaios com as bandas, interagir, né? E aí, eu já tinha visto alguma coisa na galera do Face, de um cara que fazia música no final de semana no apartamento dele. Eu esqueci o nome do projeto, mas envolvia uma menina de Salvador chamada Naline, que é cantora de Salvador também. Eu esqueci o nome desse projeto. Então, eu falei, velho, como é que o cara toca no apartamento no final de semana, velho? Aí o cara disse que leva um tamborzinho, um violãozinho baixo, aí bota uma cerveja na geladeira para vender, bota um negócio lá, o pessoal compra no apartamento. Eu falei, pô, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí a gente começou a planejar para criar o Quintal do Rock. Já era criado, porque a maioria das bandas de Ardala sempre ensaiavam lá. Então, a gente só não tinha ainda, de fato, batido o martelo do que seria, né, e o que a gente, como poderia administrar esse projeto. Então ele já tinha a vida dele própria. Além de nós, nada mais, só o silêncio e a multidão barulhenta. O que há pra viver? O que há pra esquecer se não o pouco tempo que passamos a nos odiar? E a gente começou. A gente trouxe bandas, começando a tocar só com as bandas da casa, né? Tanto a Calói 10, na época, a Calói 10, a Vênice, a Temporal, entendeu? A gente chegou a tocar, ensaiar um pouco lá com a Barata do Quartinho, tentando retorno, né? A gente ensaiou um pouco com a Obstetrícia. E daí a gente foi surgindo a ideia de a gente fazer com as bandas e tal, a gente começou a querer fazer e trazer umas bandas de fora para ir mesclando. E nisso aí a gente não sabia, né, que estava criando um monstro, né? Foi um local, eu lembro que um casal de amigos foi para esse evento, né? E o cara chegou e fez assim, rapaz, isso aqui é o verão, cara. É a cara do isso aqui é o verão, isso aqui é o verão, velho, isso aqui é o verão, ficou doido. E com a ajuda aí de André, que é um cara bem pensativo, um cara, ele consegue magnetizar a galera toda aí, influenciar, né? E a gente conseguiu, né, trazer, a gente trouxe, a gente fazia os sábados à tarde e tal, a gente conseguia conviver com o vizinho, com o muro do lado, o vizinho da frente, porque tinha horário, tinha tudo, a gente mesmo colocou regras pra gente mesmo. E a galera informada sobre essas regras, a vizinhança em si. Veio a Três Terços de Sergipe. Vindo direto de Aracaju, logo meu de Maracatu, Luiz Gonzaga e o seu Valente, Nelson Zumbi, Juventude, é o meu time mais experiente, o tropical do nosso Brasil.
veio já Presília tocou. Veio uma banda de feira, né? Obrigado. Veio uma banda de feira, veio gente de Alagoinhas, veio gente de Catu, veio, velho, foi uma inundação de bandas e uma lista de bandas para tocar, tanto daqui, da região metropolitana de Salvador, quanto bandas de fora, pô. Bandas de fora, bandas do Rio Grande do Norte, bandas do Recife, né? A gente comentando com algumas bandas de... Tem um maluco de uma banda que eu chamei os caras também, esqueci o nome, velho. Eu cheguei a cogitar até os caras da Diablo Angel, né? E porque cresceu de uma forma, né, que talvez a galera daqui não desse o devido valor. Mas para quem conhece o Quintal do Rock, tanto aqui, tanto em Salvador, quanto para cima, os caras praticamente veneram, porque foi um local fora de Salvador, no qual eles vinham e se sentiam em casa. Entendeu? Não tinha nada. Tinha uma porra do pano pendurado, tinha um palco, um som que os caras chegavam e diziam, porra, eu nunca toquei com um som desse, mas a gente se virou e a gente botou um som massa, porque a gente também sempre foi prejudicado pela questão de qualidade sonora em alguns lugares que a gente foi. Não talvez pelo fato de má vontade do pessoal, mas porque era a condição que tinha e o valor que tinha. Então a galera veio, a galera começou a vir, né? E era os sábados mesmo que tem no Insta do Quintal do Rock, você vê que era um ambiente para a família toda, né? A primeira apresentação de uma das bandas, que foi a Célula Mecânica, eu tenho um vídeo de um garotinho, né? Noah dançando, Noah e Lua dançando assim, fazendo papel de robô, porque era um local tranquilo. E eu estou dizendo a você assim, questão de no tempo bom, num dia bom, num dia de sol, ou num dia que alguém tivesse... Era estourando, era mais ou menos 200 pessoas lá no meu quintal, pô. Entendeu? No tempo, né, que era mais ou menos um tempo que eu posso dizer um tempo ruim, não visando a questão de lucro, a gente conseguia ver entre 80 e 100. Coisas que em grandes casas aí em Salvador a gente não vê, né? A galera ligava, tô descendo, tal, alguns colegas compravam ingresso. Eu tô comprando ingresso aí e tal, não sei o quê. Aí, pô, você vai chegar a que horas? Pô, bicho, eu comprei para ajudar o projeto. Não tenho como ir para o trabalho. Então, se tornou uma coisa linda porque aconteceu de uma forma inesperada. A gente não soube controlar os acontecimentos, mas tá rolando, estava rolando. E ficou de muitas bandas virem. E o que aconteceu? Tipo assim, um projeto lindo de Cinear daquele, projeto mesmo de Cinear, ciúmes bestas de alguns colegas da cidade em si, que tipo assim, o lema do Quintal do Rock era só um: você quer que sua banda toque? Então você vem, assiste quem está tocando. Quando você assistir quem está tocando, você vai sentir a vibração do que é o local. E aí você vai entrar em contato com a galera. Tava todo mundo ali. Tava eu, tava André, tava Priscila, tava Eduardo, né? O Jonas, né? Oliver, Logan, todo mundo ali. Paulinha, Paula doida, Paulinha tava lá. Então assim, era fácil você tocar. Mas os caras queriam, porque queria dizer, não, eu só venho se você me chamar. E aí não iam. Azar de quem não foi, né? O projeto não terminou, né? Ele tá no hiato. Até porque houve alguns problemas com equipamentos e tal. E o dia a dia de todo mundo, né, o trabalho em si de todo mundo, né, faz com que a gente, de vez em quando, deixe um pouquinho os sonhos para o lado, para poder bater o cartão do patrão, né? Que senão, né, a panela não desemboa. O Quintal do Rock, esse projeto, é um projeto muito importante para a cidade. Deu uma cara nova e incentivou, né, muita gente aí a retomar as bandas, né, e voltar para o meio musical,
da cidade para a cena em si. E até hoje contagia, né? Que a galera toda tá lá no... e não esquece. Então, o Quintal do Rock, breve ele tá de volta aí, com força total.